Aqui está um pouquinho das especificações técnicas, né? Sou formado em sistemas de informação, redes de computadores, duas graduações. Tem 9 anos de atuações com Intor, mais de 11 anos de experiência com o ramo de distribuidor atacadista e varejo. Tenho dois MBAs concluídos e um em andamento, esse em inteligência artificial, que atualmente, né, não é nem o futuro, é o presente. Sou consultor Wintor desde 2019 e especialista, né, conheço um pouco de todos os módulos, mas especialista em compras, financeiro, farma e varejo. Já atendi mais de 120 clientes, implantei o módulo de verbas em grande parte deles, né? Os clientes que têm um nível de maturidade maior dentro do Intor começa a utilizar e utiliza bem, aí vem dado muito certo, tá? Para a gente iniciar, queria entender um pouquinho mais de quem está participando, né, da reunião, quem são as pessoas envolvidas, as filiais, né? Você disse que tem a matriz aí, que está separada, se elas são do mesmo radical, se tem comprador dentro da reunião, quem que faz utilização da verba na empresa hoje. Pronto, Marcos, consegue me ouvir bem? Perfeito. Pronto, então estão aqui todos os nossos compradores e assistentes de compras, assim também como o nosso TI. O Eleri, né? Isso, o Ellery e o Marcos. Do O Marcos, Osmar, beleza. desculpa. O Ellery e o Osmar, tá? E todos os compradores e assistentes de compra fazem uso das verbas, criação, aplicação e conciliação, tá? E aí você quer que cada um se apresente, se acha melhor? Eu, eu acho que vai perder um pouquinho de tempo devido a tem muita gente na sala, né? Sim, É, mas aqui, como você disse que tá você, né? O Heller e o Marcos, que é da TI, é Marcos? Isso. Então os demais são compradores e assistentes, né? Show de bola, pessoal. exatamente. Isso. Hoje vocês têm quantos filiais cadastrados dentro do Intor com matriz? Filiais, Junto com a matriz, nós temos, junto com matriz, 8 filiais. uma matriz e 8 filiais. Essas filiais são do Não, mesmo. tem a indústria também, 9 com a indústria, tá? Então, 8 filiais e uma indústria. Tudo dentro do Intor? Dentro da mesma base de dados? Sim, 7 filiais, uma matriz e uma indústria. 7 filiais, uma matriz e uma indústria. As filiais, elas são do mesmo radical de CNPJ? Sim, A indústria, não, né? também. Também? Então, uma matriz, 7 filiais, uma indústria, o mesmo radical de CNPJ. Então, aqui a gente já pode trabalhar com um, um grupo, um único grupo individual. To- todo, Todos os compradores, eles são responsáveis por criar a verba, receber, conciliar e a aplicação também fica na mão do compras? Isso, a conciliação é que fica um pouco dividido. Temos conciliações que é com o nosso financeiro, né? Que faz a baixa da verba. E outras que são com os próprios compradores. Financeiro, recebimento, quando é geralmente desconto em duplicata ou mercadoria, ou dinheiro, Isso. né? Quando é crédito avulso, geralmente o setor de compras mesmo que faz a conciliação. Perfeito. Bacana. Então, hoje, geralmente o treinamento que eu faço, pessoal, a gente faz uma revisão de todos os processos de verbas dentro do Intor, porque o processo de multifilial, ele é um upgrade do processo atual. Então, se eu não uso o processo atual bem, se não está transparente, como funciona, como eu analiso, onde, onde eu consulto, né, um processo de verba quando acontece isso, quando que eu consigo cancelar uma verba, ou quando não é mais possível cancelar e eu preciso fazer um estorno, ou então uma baixa de ajuste, onde eu faço esse tipo de ajuste.
Porém, né, a Ada pediu para a gente ter um foco maior no processo de multifilial, tá? Então a gente vai iniciar pulando um pouquinho as etapas, falando sobre o processo de verbas multifiliais, mas seguindo isso, né, acredito que a gente tenha mais agendas aí. Eu queria repassar o processo com vocês, de todo o cenário de verbas, que ele é bem complexo, né? Então, hoje dentro do entorno nós temos formações, cursos diferentes, então a verba ela incide, né, quando eu faço o recebimento, o controle de conta corrente somente no custo contábil, depois na aplicação que ela vai para o custo gerencial. Então é importante entender como funcionam esses tipos de custos para a gente saber a origem, né, e o destino dessa verba. Se faz sentido eu aplicar uma verba como rebaixa de custo ou não, né? Então vai depender da forma com que como eu recebi essa verba. Então o cenário ele é bem completo, tá bom? É, vocês querem começar me explicando um pouco da dificuldade que vocês têm hoje no processo de verbas? O que que vocês entendem como verbas dentro do Intor? Se o cenário ele a gente não conseguiu colocar para rodar porque é complexo, né, demais, tem muita rotina. Qual que é a dor maior de vocês aí? Se alguém quiser compartilhar comigo, o Isaías, pode falar, Isaías, muito prazer. Prazer, Marcos. Amigo, são duas situações aqui que eu creio que seja a maioria dos compradores aqui, né, da parte de linha seca. A questão do sellout, né, da apuração automática, que creio que não seja parametrizada ainda no estoque dentro da empresa, e a outra seria já por o módulo seguinte, que é sobre o multifilial, que quando a gente recebe um pagamento em mercadoria em uma loja, né, a gente não consegue, no momento, já abrir a verba para usar em outra, né? Tem que usar simplesmente naquela filial ou então deixar com crédito a bolso para posteriormente fazer a criação dessa verba e utilizar na baixa. Esses são os dois principais pontos que eu enxergo. Recebe a verba em uma filial e quer utilizar o saldo para aplicar em outra. Isso, a gente hoje já faz esse seguinte modelo, né? Receber na filial um uma bonificação para usar em ações comerciais, só que devido à demanda do compras, né, que a gente sabe que é muito corrido, a gente acaba às vezes até esquecendo que tem aquele crédito avulso na filial, né? Até por isso que surgiu essa demanda do multifilial, porque se a gente, assim que recebesse a bonificação, abrisse a verba de recebimento e posteriormente pudesse usar em outra filial, seria o melhor dos mundos para a gente. Perfeito, perfeito. Entendido. Eu tô anotando também, tá, pessoal? Porque caso tenha algum cenário que eu entenda que, opa, esse aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de colocar para rodar, aí eu já tenho, eu tenho anotações aqui, eu consigo simular processos e trazer para vocês quais as soluções que a gente tem dentro do Intor, paliativo, ou se a gente precisa fazer alguma automação, tá? Isaías, pode falar. Sim, aí continuando, Marcos. Aí a outra demanda seria essa daí da questão do sellout, né? Hoje, qual é a nossa maior dificuldade, né? Quando a gente fecha a negociação sellout com o fornecedor, vai fazer ali uma venda com o produto vendendo abaixo do custo, com uma margem muito espremida, durante o período X. E quando termina esse período, a gente vai fazer a apuração manual e posteriormente vai fazer a criação e aplicação. Eu cheguei já a verificar em um fórum de vocês que tem a possibilidade de fazer isso daí já de forma automática, né? Perfeito. Só que ninguém nunca conseguiu fazer isso daí rodar. Entendi, show. Beleza. Então, fechou, pessoal. Assim, o processo de verbas multifiliais, em tese, ele nem entraria nessa parte de aplicação. O processo de aplicação, ele não teve muita alteração. O que mudou foi a possibilidade, né, a flexibilidade das rotinas de aplicação hoje, que elas conseguem ter uma visão maior e eu consigo pegar um saldo de verba e aplicar de diversas maneiras. Mas aí a gente
pode repassar, qualquer coisa eu volto no material do processo antigo e explico para vocês sobre essa questão da aplicação e quais as possibilidades de fazer a aplicação automática já na venda e como a gente faz a apuração depois disso, tá? Então, deixa eu. Tem mais alguém que quer compartilhar alguma outra dor? Essa do sellout aqui vai ser bacana implantar para usar, tá? Geralmente essas negociações é em valor, volume ou em percentual? Ô, Isaías. Aí vai depender da negociação, mas normalmente é valor. Valor? Isso. Perfeito. Então, se ninguém quiser mais compartilhar, pessoal, vou dar seguimento aqui, tá? Nossa agenda, ela vai ser dividida em algumas partes, especificamente aqui o processo de verbas multifiliais. Então, vou passar para vocês o que que a gente tem de novo, o que que vai ser aprimorado no processo de verbas multifiliais, parametrizações, cadastros, né, os principais processos impactados, mais cadastros, as aplicações, recebimentos e alguns relatórios, tá? Então, quais são as vantagens, né, que o verbas multifiliais ele traz para a gente? Aplicação de verbas de forma multifilial. No processo atual, se eu recebo a verba em uma filial, só consigo aplicar em outra filial se eu fizer alteração via banco de dados. Nesse processo, como a gente trabalha com um grupo, e esse grupo eu tenho todas as filiais do grupo, eu consigo aplicar uma verba de uma filial em qualquer outra filial desejada, tá? Até porque fiscalmente falando, né, quando a gente faz contabilização de receita dentro do módulo contábil, eu posso, né, eu tenho um grupo de empresas ali, e dentro desse grupo eu tenho todas as filiais cujo radical de CNPJ é o mesmo. Então, foi necessário fazer essa melhoria dentro do Intor. Não precisa de parametrização alguma a mais do processo, automaticamente todas as rotinas do Intor foram aprimoradas já para entender esse conceito de aplicação multifilial. O recebimento, tá, também, de verbas de forma multifilial é possível. Eu posso criar a verba, negociar a verba em uma filial e receber ela em outra. Então, existe essa possibilidade também. Então, desde o conta corrente até a prestação de contas da verba de forma multifilial. O conceito de multifilial basicamente é só esses dois. O nome ele veio multifilial, mas as duas melhorias que a gente teve aqui sobre filiais envolvendo filiais são somente essas duas. Todo o restante do processo aqui, né, o cliente pode ter uma única filial que o processo ele é aderente para ele. Então, normalmente os clientes também que têm somente uma filial, só tem matriz, nós recomendamos e implantamos o processo de verba multifilial por causa da flexibilidade que o processo traz para a gente. Né? Então, receber verbas de diferentes formas de pagamento, eu posso negociar uma verba em mercadoria, então geralmente eu faço um pedido de compra, um pedido bonificado, fornecedor esquece de me mandar a bonificação, e ele, não, esqueci de mandar a mercadoria bonificada, ou faltou mercadoria aqui dentro do meu estoque, não tive matéria-prima suficiente, eu vou te mandar isso em dinheiro. Ou, né, pode fazer um desconto em duplicata. Então, normalmente, a gente pode receber aquela mesma verba sem a necessidade de usar a rotina 1823, onde eu faço alteração de forma de pagamento ou de vencimento de verba. Né? Não preciso mais fazer isso, as rotinas 1804, 1803 estão preparadas para receber, né, independente da origem, se ela é mercadoria ou dinheiro. Então, quando eu crio uma verba lá na rotina 1801 e eu defino que a forma de pagamento dela é mercadoria, se eu não faço hoje no processo atual, né, se eu não utilizo a 1823 para alterar para dinheiro, eu não consigo fazer a baixa na 1804 como desconto em duplicata ou na 1803 como dinheiro. Processo de verbas multifiliais, isso é possível. Ficou bem interessante esse processo, tá? O fundo, que agora a gente consegue controlar, no processo atual a gente tem um nível de controle apenas por fornecedor. Então, se a gente analisar a rotina 117 do Intor, que é o nosso balancete, ela ainda traz a visão para a gente apenas de fornecedor. Então, quanto que o fornecedor, né, isso vai gerar para a gente uma linha no meu ativo, que é um direito que eu tenho junto ao meu fornecedor, isso vai aumentar o patrimônio líquido da empresa,
E por padrão lá ainda mostra para a gente somente fornecedor, mas a rotina ela está sendo aprimorada nas versões próximas aí de 38 em diante, a gente deve ter uma visão lá por comprador também. Então, o processo de verbas multifiliais, nós conseguimos controlar saldos por comprador, fornecedor. Comprador, fornecedor. Isso é importante, então, se eu tenho um marketing, né, eu quero separar, o marketing também usa verba. Eu teria que criar um comprador para o marketing para liberar esse saldo naquele comprador para ele utilizar as verbas. Processo de assinatura de contrato de verba, na 1802, nós temos o processo de gerar o contrato, enviar para o fornecedor e anexar esse contrato, né, vinculado a uma verba através da 1802, ou então, caso vocês tenham a aquisição do TAI, que é o TOTS Assinatura Eletrônica. Através do TAI, nós conseguimos fazer uma integração onde o fornecedor ele recebe um link para fazer a assinatura eletrônica. Então, ele assina a verba, automaticamente essa verba já fica na 1802 como assinada, e a gente tem a comprovação, né, comercial ali, a assinatura comercial, para a gente já liberar esse saldo para ser utilizada a verba. Então, um processo de segurança e dentro do processo, envolvendo aqui a assinatura na 1802 ou através do TAI, que é o TOTS Assinatura Eletrônica, tá? No processo antigo isso não é possível, no processo novo a gente tem esse benefício. Liberação do saldo para aplicação após a assinatura do contrato. No processo atual, né, a partir do momento que eu crio a verba, já fica disponível o saldo para me fazer a aplicação, o que não é um processo seguro, o fornecedor pode não me pagar a verba e eu posso já ter utilizado ela. E eu fico com o resultado inerente, né, mascarado. Então, eu consigo trabalhar hoje dentro do cadastro de fornecedor, a nível de fornecedor, escolhendo qual fornecedor eu quero que libere o saldo de aplicação conforme criação da verba, assinatura do contrato ou recebimento. O fornecedor que é encrenca, ele sempre entrega com avaria, entrega faltando, entrega errado ou não entrega. Eu posso trabalhar com o tipo R, que é recebimento. Eu só vou liberar o saldo dessa verba para ser utilizado após eu receber essa verba. Os que são mais tranquilos, mais confiáveis, eu posso definir após a assinatura do contrato, e eu, como consultor, recomendo, né, utilizar esse processo sempre, ou criação da verba, que seria o processo atual, que não acha aderente, tá? Mas aí vai depender do cenário de vocês. A opção de não rebaixar custo na entrada. Então, se eu tenho uma verba que a origem dela, a criação dela, foi através de um pedido de compra, automaticamente na entrada hoje, né, quando eu faço o recebimento da nota bonificada, o custo da minha compra, da minha entrada normal, ele é rebaixado. Hoje, no processo de verbas multifiliais, eu defino, né, a nível de fornecedor também, se eu quero ou não fazer isso. Se eu quero ou não rebaixar o custo ali no ato da compra. Se eu não quiser fazer esse processo, o saldo fica disponível, eu posso utilizá-lo da maneira com que eu bem entender, né? Seja rebaixando um CMV, rebaixando um custo de todo o estoque, não só da compra, da entrada de compra, ou então como receita em uma conta gerencial. Não ter aplicação da verba atrelada ao seu tipo de criação, né? Então, esse aqui funciona da seguinte maneira. Flexibilidade no processo de aplicação. Hoje, se no processo antigo, caso eu faça uma criação de verba, eu já preciso definir como eu vou aplicá-la. Mas muitas vezes, né, eu quero aplicar aquela verba de diversas maneiras. Eu quero usar uma verba de R$ 1.000, R$ 500 como rebaixo de custo, R$ 500 para recuperar a margem de lucratividade. No processo atual, né, isso é possível, mas tem que fazer quase uma volta ao mundo para conseguir fazer esse processo funcionar no processo atual. Existe grande possibilidade de erros, né, operacionais. No processo atual, não, porque a gente trabalha com conta corrente de aplicação, liberando o saldo dessa verba em uma conta, e conforme a gente vai utilizando, esse saldo vai saindo dessa conta. É como se fosse um banco.
uma tesouraria de verba dentro da empresa. Entrou verba, recebeu, entra o saldo lá. O comprador utilizou, o saldo sai. E no final a gente tem o valor total que a gente tem disponível para utilização. Levantado. Pode falar, Ayla. Marcos, a gente consegue utilizar essa verba, tipo, fica liberado uma verba de um fornecedor para usar no produto de outro fornecedor também, ou não? Ainda tem essa questão da verba ser do fornecedor, só conseguir aplicar naquele fornecedor. Dá para a gente fazer. Dá para fazer a aplicação, né? O dinheiro é seu, você aplica da forma com que você bem entender, né? Então dá para a gente conseguir fazer esse processo sim. É, só tem que entender, sim, se fiscalmente ele é um processo que ele é aderente, tá? Se eu recebo uma verba em mercadoria, talvez não faça muito sentido eu aplicar para rebaixar o custo de outro produto, de outro fornecedor. Mas se eu recebo em dinheiro, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser fazer uma ação com com esse fornecedor aqui, que o giro dele não tá, giro de mercadoria dele não tá legal, eu posso fazer, tá? Então Ok, existe a possibilidade também. ok. Até aqui, todo mundo entendeu? 100%? Sim. Beleza. Eu vou repassar, pessoal, e aí a gente pode marcar um outro momento. Então, se tiver que fazer parametrização, eu vou marcar individualmente aí, por exemplo, com o Heller e com o Marcos, a gente parametriza, depois tem que cadastrar quem vai ser responsável. Né? Eu marco com a Alia, a gente faz junto os cadastros, né? E define ali como vai ser o processo para depois a gente acompanhar todo mundo aí, tá? Ok, Os parâmetros e atualizações de rotinas, então, por padrão aqui, a gente precisa atualizar todas as rotinas envolvidas no processo. Esse material ele é um pouco antigo, então aqui na versão 31 foi disponibilizada, a gente está na 37, está liberando a 38. O importante é a atualização, porque essas rotinas de verbas, elas sofrem alteração constantes. Um processo novo que foi aprimorado, né, uma correçãozinha que foi realizada. Importante estar com essas rotinas sempre atualizadas, tá? Então, atualizei as rotinas, a gente tem que habilitar um parâmetro na 132 para virar o processo por verbas multifiliais. Então, recomendo fazer esse processo aqui somente quando a gente tiver ciência de como funciona todo o processo, né, e preparado para eles. Uma vez que a gente muda o parâmetro, as rotinas elas sofrem alterações visuais. Então, algumas rotinas elas apresentam umas informações, passam a não apresentar mais, porque não faz mais parte do processo. Uma das principais rotinas que foram impactadas é a 1801. Então, no processo atual, quando eu crio a verba, eu já tenho que definir qual é o tipo de aplicação. No processo novo, a gente não vai ter mais aquelas opções, tá? Um fato importante, se eu mudar o processo aqui, se eu implantar o processo de verbas multifiliais, a gente, para retornar para o processo anterior, tem que ser tratado a nível de consultoria isso, porque ele bagunça todo o saldo de verbas. Então, não é simplesmente a gente marcar, começar a utilizar e depois deixar de utilizar, né? Então, aqui a gente vai ter que usar aquela teoria dos vikings, que é chegar ali, né, queimar o navio para não ter como voltar para trás. Agora, ou a gente mata ou a gente morre aqui nesse processo, tá? Tem que fazer funcionar. Beleza? Então, marquei parâmetro, né? Atualizei rotina, marquei parâmetro. A gente entra aqui para o processo de cadastro do multifilial e as migrações de dados. Foi desenvolvida uma nova rotina, 1840, é onde a gente faz o cadastro do fundo multifilial e algumas manutenções desse processo. Então, lá, como vocês me disseram que é uma matriz, 7 filiais em uma indústria, nós precisamos ter apenas um grupo. E dentro desse grupo, eu vou cadastrar na 1840 a matriz e as demais filiais. Nessa rotina, eu consigo fazer alguns processos de transferências de saldos, manutenções, né, migrações. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona cada uma. Lembrando que esse material aqui ele foi utilizado uma base local, então todos os dados apresentados aqui eles são ilustrativos, né, uma base bagunçada, a gente faz muita alteração em banco de dados, mas o processo é funcional. Essa é a telinha da 1840, tá? Então, aqui do lado esquerdo a gente faz uma única vez
a inclusão de um grupo para cadastrar um fundo. E caso vocês tenham outras filiais novas no futuro com radicais de CNPJ diferente, a gente tem que voltar aqui para fazer a inclusão de um novo fundo. O ideal é que eu tenha fundos por radicais. Se eu tenho até então todo mundo do mesmo radical, um fundo. Tem um novo CNPJ, outro fundo. Fundo é igual conta corrente, é igual banco, é igual tesouraria, tá? O conceito aqui foi criado o nome de fundo, mas podemos entender das três possíveis maneiras. Fundo, banco, conta corrente, é a mesma coisa. Então, nós temos a possibilidade aqui de trabalhar, né? Com a inclusão, aqui eu coloco a filial padrão, que é a matriz. Na parte de baixo, eu vou colocar as filiais e a indústria. Tá? Então, aqui, filial 1, o nome do fundo. Eu recomendo criar uma conta gerencial nova, tá? Essa conta ela é específica para as movimentações de entrada, tá? Então, de entrada e saída do controle de aplicação de verba. Aqui nós estamos falando do fundo de aplicação, não é o conta corrente se eu criei uma verba, que é uma promessa, ou se eu recebi ali uma verba que foi o pagamento dessa verba. Não é esse fundo, não é isso. Independente se eu recebi a verba ou não, aqui é o saldo que está disponível para aplicação, porque aqui nós temos duas visões. Tem a visão da gestão e tem a visão dos compradores. Vamos entender que, para o cenário de vocês, como os próprios compradores fazem a aplicação, a visão é unificada. Mas poderia ter visões diferentes. O comprador, ele entende-se como um saldo, conta corrente, fornecedor me deve, me pagou, e quem faz a aplicação pode ter uma visão diferente. Ó, fornecedor me deve 10 mil, ele me pagou 2, isso é saldo 8. Mas poderia, por exemplo, desses 10 mil, eu ter aplicado 8 e ficar com saldo de 2, o inverso. Então, teria a possibilidade de trabalhar com as duas visões, tá? Quem geralmente é a controladoria que vai fazer a aplicação de verba, né? O compra só faz o conta corrente. Aí a gente precisaria ter as duas visões. Nesse processo é possível porque a gente tem esse fundo de aplicação, tá? A aplicação de verba, não é conta corrente. Então, eu crio uma conta específica lá na 570, conta gerencial, para esse cenário. Essa conta ela tem que estar dentro do grupo 200 a 900, tá? Não pode ficar do grupo 100 a 199, que são grupos separados ali para CMV dentro do Intor. Então, cria essa conta, caso não tenha. Então, provavelmente, se não tiver, eu vou conversar aí com o Heller e com o Marcos e com a Carla para a gente fazer esses cadastros. Aqui eu estou explicando para vocês como funciona. Então, cadastrei aqui e fiz a inclusão do fundo. Né, ele vai falar que tem que atualizar todas as rotinas, que o processo aqui é irreversível. Cadastrei o fundo. Tem a possibilidade de fazer a exclusão, caso não tenha ocorrido movimentação. Então, se eu cadastrei indevidamente, ficou algo errado, que não consiga alterar, eu faço a exclusão para fazer uma inclusão novamente. Transferência de saldo. Esse processo ele foi feito porque para a gente pegar um saldo de um comprador fornecedor e transferir para outro. Então, o João, né, comprador da empresa hoje, ele foi desligado, mas ele tinha um saldo para ser utilizado de verba de aplicação lá de 100 mil reais. Eu posso transferir esse saldo para um próximo comprador. Tá? Eu posso ter um comprador fixo aí do nome da empresa e deixar esse saldo lá até que eu arrume outro comprador e transfira esse saldo para lá, ou eu disponibilizo isso para algum comprador ou até para mais de um comprador fazendo ali o rateio. Então, rotina é bem simples, né? Eu coloco o fornecedor que tem o saldo, né? Ele vai me trazer o saldo dos comprador quando eu coloco aqui. E aí o saldo, por exemplo, o saldo do fornecedor é 54 mil, nesse exemplo. Vocês conseguem visualizar bem? Tá? Ou tá pequena a imagem? Como tá? Sim, tá bom, viu? Dá para Tá visualizar. bom? Perfeito. Então, o saldo do fornecedor é 54 mil, mas esse comprador 1, ele tem 53. Então, eu vou transferir aqui para o comprador Alex, né? Então, destino. Coloco um histórico, o valor desejado e gravo. Então, tem a possibilidade de fazer essa transferência. Quando eu poderia utilizar mais esse processo? Geralmente, eu quero separar as aplicações. Eu quero disponibilizar um saldo para o market utilizar
e um saldo por compras utilizadas. Então, o que que eu poderia fazer? Eu crio um comprador market e transfiro esse saldo para esse comprador. Que aí a gente tem o controle, né? O marketing vai poder utilizar aquele saldo de aplicação lá para as ações comerciais. O Yuri, pode falar, Yuri. Oi, Marcos, tudo bom? Boa tarde. Boa Uma tarde. dúvida. Se esse fornecedor Aginomoto ele tiver verba disponível, já paga, e verba disponível a receber, o saldo ele vai fazer a somatória, mesmo ele ainda não tendo pago, ou ele vai descontar o positivo com o que está ainda a receber? Aqui ele é sempre, vai somando e subtraindo, tá? Se eu tenho um saldo de 1.000, entrou 1.000, vai ficar 2.000, saiu 500, fica 1.500. Ele sempre vai fazendo entrada e saída. Pronto, entrada e saída. Mas entrada, mesmo se o fornecedor pagou, era uma entrada. A gente criou e o fornecedor não pagou ainda. Isso conta como entrada ou não? Depende, aí a gente vai chegar lá. Tem as duas possibilidades. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. A gente vai chegar lá, tá? Na parte, vou chegar lá na parametrização da rotina 202. Eu vou explicar para vocês como vai ficar essa questão aí que você perguntou, tá bom? Tá bom. Então aqui é só parte de transferência. Se hoje o Yuri, né, ele tem um saldo e ele quer transferir esse saldo aqui pro Isaías, ele pode fazer através da 1840. Aqui a gente está na parte de, deixa eu ver aqui. Aqui é a visualização, tá? Então, a rotina 1809 foi criada uma. Deixa eu ver se ele mostra aqui, não mostra. Na rotina 1809, quando a gente muda o parâmetro lá na 132, ela passa a ter duas visões: extrato do fundo e a visão padrão que ela já tem de relação para o fornecedor. O extrato do fundo, a gente tem essa visão aqui. Daí eu coloco o fornecedor, ele vai trazer para mim os saldos por comprador. Então, nesse exemplo, eu tenho o admin com 53 mil e o Alex com R$ 1.000, né? Ambos do comprador Aginomoto, e o total do saldo que eu tenho disponível de aplicação é R$ 54.000. Se alguém aplicar, né? Aplicar ali usando o saldo aqui do comprador, por exemplo, PC Admin, aplicar R$ 3.000. Vai sair desse fundo R$ 3.000 e vou ficar com saldo de 50.127,59. Aqui nessa aba saldo, eu tenho consolidado. Aqui em extratos, eu consigo enxergar todas as movimentações. Quando eu recebi, em que momento que ficou 53 mil? Ah, foi a soma de 10, de 20, de 30, né, até dar 53, depois eu apliquei 3 mil, vai ter uma linha negativa de 3 mil. E o saldo final também aqui do extrato, aqui aqui no rodapé da rotina, vai ser igual esse aqui, só que aqui é consolidado. Uma visão de fornecedor-comprador mais simples de analisar, tá? Consegue repetir essa parte, Marcos, por favor? Claro. Waila, você quer que eu possa repetir? Você segura ou você quer? Pode repetir, eu seguro aqui. Tá. Então, aqui nessa aba, na 1809, né, reformulando, ela tem agora duas visões. Deixa eu ver se a minha rotina do 1809 abre, que eu já mostro para vocês como funciona. Só um minutinho que eu tô abrindo a rotina aqui. Carregando. Pronto. Conseguem ver a rotina? Sim. Perfeito. A gente passa a ter duas visões: extrato do fundo multifilial, que é uma visão do saldo de aplicação, especificamente do que eu tenho a aplicar, e o processo padrão que já existe de relações de verbas por fornecedor. Quando eu clico aqui, é aquela mesma telinha da 1809 do modelo antigo, ó, onde eu consigo fazer aqui a busca de verbas que tem saldo a receber, saldo a aplicar, saldo a receber e a aplicar, o que já foi aplicado, né? Então, essa visão aqui de cima, referente a extrato do fundo, né, eu consigo, deixa eu pegar aqui a filial, período 1 de 2000 até hoje. Posso validar aqui se eu quero buscar somente o que teve entrada no fundo, ou seja, somente as disponibilidades de aplicação, independente se em que momento que foi liberado,
ou somente as aplicações que foram realizadas, ou transferências, porque saída também tem processo de transferência, ou todas, por fornecedor barra comprador. Se eu quiser pegar um comprador específico, ou comprador, só o fornecedor, ele me traz aqui, ó, na parte de extratos, todas as movimentações, desde o início, ó, quando comecei aqui a trabalhar com o processo de aplicação de verba, eu tive duas entradas, uma de 1.900, uma de 1.980, e o saldo que eu tenho disponível para aplicação aqui vai ser 3.880, apliquei R$ 100, vai para 3.780, depois entrou, e aqui no final ele tem um montante, ó. Então ele tem aqui 3.281,63. Se eu analisar aqui no saldo por comprador fornecedor, deixa eu ver se eu aqui na minha. Consegue aumentar um pouco a tela, Marcos? Está bem pequeno agora. Tá bem pequeno? Tá. Deixa eu ver se eu consigo. É porque tá na rotina aqui. Extrato multifilhado. Acho que eu não vou conseguir se eu colocar uma lupa. Mas aqui é bem tranquilo, ó. Aqui nessa rotina, ó, ele trouxe para mim exatamente os 3.000. Como eu coloquei. Inclusive a minha versão aqui, ela tá um pouco bugada, porque quando eu clico aqui e dou um pesquisar, já deveria apresentar o saldo. Mas o saldo bate, ó. Tem 3.281,63, 3.281,63. A diferença é que aqui eu tenho a visão por comprador fornecedor e aqui tem todos os lançamentos. E o que que foi feito para chegar nesse saldo? Então eu tenho um histórico, eu posso imprimir esse relatório de forma analítica e sintética para analisar. Quem fez a aplicação, né? Como eu fiz a aplicação. Aqui tem a origem, ó, um histórico explicando de onde foi, se foi uma criação. Deixa eu ver se tem de aplicação aqui, de saída para facilitar. Esse aqui é uma saída. Ó, aplicação de receita, então através da rotina 1807. Se eu aumentar aqui o histórico, ele vai falar qual a rotina que foi feito o processo. Então, ó, apliquei na rotina 1807 e usei um saldo dessa verba, né, um saldo disponível no fundo do comprador e do fornecedor, comprador Alex, fornecedor Ajinomoto. Então, a 1809 ela passa a ter essa visão, deixando o processo muito mais simples, né, e transparente para controlar o que eu tenho disponível de aplicação ou não. Pode falar, Ayla, agora, se você lembra ainda? Lembro, só uma dúvida. Para quem tem o mesmo fornecedor, né? Dois compradores têm o mesmo fornecedor em comum, esse caso aí da Ginomoto. Um comprador consegue aplicar a verba toda, um consegue puxar a verba do outro ou não? Não. Aí tem que transferir saldo. Tá, ok. Prontinho. Ah, voltando aqui na 1840, nós temos a telinha agora de. Pode falar, Douglas, pode falar. Marcos. Aí na questão da transferência, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Posso saber, né? Posso falar? Eu acho que vai dar Acho que vai dar melhor interferência. falar mais alto. Fala mais alto. Marcos, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Só uma dúvida rápida aí sobre a questão da transferência. Na questão da transferência de verba, só quem pode fazer é o comprador que realmente criou a verba ou outra pessoa pode fazer isso? Nós temos como definir quem faz. Permissão na 530. Até Certo, porque é um processo mais restrito, né? Então não é interessante. O recomendado é ficar com o gestor de compras. Entendeu? certo. Aí o gestor libera. Se ele quer liberar para os compradores fazer, eu acredito que não é muito eficiente, né? Não fica muito seguro o processo. Mesmo que a gente tenha rastreabilidade, né? Aí vai depender do processo interno de vocês. Se vocês quiserem liberar, tem como liberar, tá? Mas no caso a transferência é só de comprador para comprador, não é isso? Comprador para comprador. Porque o saldo agora, o final é do comprador. Entendeu? Mas a Ilha perguntou mais cedo se podia fazer a transferência entre fornecedores. Ele disse que tem como, né? É fornecedor barra comprador, né? Quando a gente fala, por exemplo, o saldo ele tem que estar atrelado a um comprador.
Se vocês querem agrupar todo o saldo, aí teria que ter a necessidade de trabalhar com um comprador só. Poderia criar um comprador aí com o nome da empresa matriz e jogar tudo lá. E aí vocês vão utilizando. Mas eu acho que fica mais bagunçado. A Mas dúvida é mais na questão quando o fornecedor ele atende mais de mais de um comprador, entendeu? show. Aí na 1809, você vai buscar só o fornecedor. E aí você vai ter o saldo dele total acumulado de todos os compradores. Entendeu? O nosso link cai em 15 minutos, tá? Então, se for preciso, a gente abre outro, tá? Mas J- é exato. Já É, gera o link já, por favor, Ali, tá. Gera aí, Manu, por favor. e manda aqui na sala pra gente. Já deixar stand-by. Na Tá. hora que tiver quase faltando uns 2 minutinhos, a gente pula pra outra sala. Conseguiu ouvir, Manu? Acho que Acho não. Alguém tá aí do lado da Manu, só para dar o toque para criar logo o novo link, por favor. Obrigada. Obrigado. Já mandei para Ilha, já mandei. Obrigada. Show. Aí, pessoal, esse processo vai ficando mais claro conforme a gente vai utilizando. Que aí vocês têm em planilha hoje, deve ter em planilha o saldo real do fornecedor, né? Ou tá somente dentro do Intor? Nós temos BI, né? A gente acompanha tudo no BI. Perfeito. Então a gente vai acompanhando o saldo do Intor e visualizando que conforme nós vamos fazendo movimentações, esse saldo vai batendo ali junto com o BI, tá? Então, Ok. no processo antigo, nós não tínhamos na rotina de cadastro de verba a possibilidade de informar qual é o comprador. Então, pode acontecer de existir diversas verbas que não tenha esse comprador, né, vinculado. E para a gente trabalhar com o processo de verbas multifiliadas, nós precisamos ter um comprador vinculado àquela verba. Então, nós precisamos fazer a manutenção disso. Dentro da própria rotina 1840, nós pesquisamos aqui as verbas, ele vai trazer todas as verbas disponíveis dentro do Intor hoje, que não está migrada ainda para o processo de verbas multifiliais, e que o comprador ele está vazio, para a gente preencher esse comprador aqui. Então, ó, Eginomoto, a verba de 18,44 a receber, ela é do comprador 1. Então, eu venho colocando aqui quais são os compradores para que seja possível migrar essas verbas para o processo atual. Se eu não atrelar ela a algum comprador, eu não consigo fazer migração, tá? Então, fui lá, cadastrei o fundo. Se tiver necessidade de transferir saldo, por enquanto ainda não vai ter, nem começou a usar o processo ainda. Então, inclui o fundo, eu tenho que fazer a manutenção para gravar os compradores das verbas atuais, falando, ó, essa verba é do João, essa verba é do José. Depois a gente migrar para o processo novo. Então, essa telinha basicamente é bem simples, é só para informar aqui qual é o comprador que está vinculado a essa verba. Aí aqui já é o processo de migração de dados. Quem levantou a mão? Douglas. Então, aperta de novo aqui embaixo a mão. Não, pode seguir, Marcos. Beleza, fechou. Aí, ok, manutenção está realizada, já defini qual é a verba de cada comprador, nós podemos então seguir para o processo de migração. Muito simples aqui, ó. Aqui a gente já consegue migrar para o processo de verba multifilial. Então, eu tenho aqui, ó, as verbas que têm saldo a aplicar, elas apresentam aqui para a gente fazer a migração e a entrada desse saldo no fundo, para ser disponível para utilização. E isso ele vai alimentar o fundo, já vinculando aquele saldo por comprador, conforme foi feito lá em manutenção. Aí a gente consegue analisar o saldo de fornecedor barra comprador ou fornecedor de forma consolidada. Beleza? O Yuri? Pode falar, Yuri. Tinha só uma dúvida, Marcos. Ela tinha falado uma vez
que talvez, eu não sei quem foi que tinha passado para ela, que tinha o receio de ter que criar de novo todas as verbas no multifiliais. Então, pelo que você está falando, você consegue pegar todas as verbas, né? E só migrar 100% de uma vez. O único empecilho seria só, antes de fazer a migração, só direcionar quem é o comprador. Perfeito. Inclusive, dá para a gente fazer via banco de dados, caso vocês passem os critérios, tá? Não, migrar mesmo. Se for migrar, é muito mais fácil. Né? Dá para a gente migrar para... A migração é um a um, fornecedor a fornecedor, Marcos? Não, ele traz aqui para a gente, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele traz para a gente aqui, tudo que está na grid eu consigo migrar. Então, vai depender da forma com que eu faça a pesquisa. A parte de manutenção, caso vocês, por exemplo, tenham alguns critérios, não, fornecedor que tem produtos que está vinculado ao departamento de frios, é do João e do José. Aí a gente pode colocar lá, né, a gente pode colocar via banco de dados também. Mas se forem poucos, aí dá para fazer via rotina 1840. Migrei o processo, entrou grana no fundo. E a gente consegue acompanhar, tá? Tanto na 1840 também. Deixa eu ver aqui, é só a continuação do processo, né? Selecionei, migrei, cliquei no botãozinho migrar, aplicar. Aqui eu tenho que definir que eu concordo, se não digitar que eu concordo, ele não vai funcionar. E aí ele já fica disponível para a gente no fundo, né? Então aqui a gente consegue visualizar, ó. Aí o que que a gente precisa fazer aqui, ó? Tem duas possibilidades. Eu fiz um levantamento um tempo atrás, identifiquei que tem muitas verbas que estão pendentes, que estão em aberto, que não foram recebidas há mais de 30 dias, tem bastante. Inclusive, tem verbas que já foram até aplicadas e não foram recebidas, e tem verbas que foram recebidas e não foram aplicadas, verbas antigas. Então, tem duas possibilidades. Ajustar esses saldos, né, das verbas antigas antes de migrar, ou migrar e depois ajustar. Entendeu? O que que eu acho mais fácil? Resolver o passado, ó, eu até dei a sugestão que eu conseguiria fazer esse processo para vocês, né, dentro do treinamento, fazendo via banco de dados. Eu teria que criar um script para fazer tanto recebimento como aplicação, com base nos critérios que vocês passarem. Por exemplo, ó, todas as verbas cuja data é 31/2/2024 para trás, eu quero que seja ajustada tanto o saldo a receber, ou seja, elas já foram recebidas, mas está em aberto dentro do Intor, preciso receber a nível de ajuste, e também pode aplicar. Eu faço processo via banco de dados para vocês. Fiz o ajuste, o que ficou para cá, a gente migra para o fundo. Entendeu? Entendi, Marcos. Em conversa com o nosso diretor, a gente decidiu migrar só 2024 para cá. Para trás, não, tá? 2024 para cá. Perfeito. Isso. Então, eu já poderia, por exemplo, pegar, né, alguns horários e fazer esses ajustes via banco de dados. Criar o script e receber todas as... Primeiro eu preciso receber, porque a partir do momento que eu recebo, ela vai ficar disponível com saldo a aplicar. Então, aí, depois que ela tem um saldo a aplicar, eu faço a aplicação. Se eu faço a aplicação antes, eu vou ter que fazer 2 vezes. Então, eu recebo tudo, depois faço a aplicação via banco de dados. E esse processo ele não vai impactar no modo gerencial dentro do Intor. Se eu aplico via rotina, eu vou pegar um saldo de 2022 e aplicar hoje. Não faz sentido. 2022, R$100 custava, né, R$1.000 hoje. O poder de compra era muito maior. Então não faz muito sentido fazer esse processo, tá? Pode falar. Deixa eu lembrar que falo já. Esqueci. O link vocês mandaram aonde? Eu acho que é melhor mudar o link, que já vai cair aqui. Eu mandei no teu WhatsApp aí, Marcos, e coloquei no nosso grupo interno, tá? Pronto, então vamos lá vamos pro outro link então, pessoal. Tá Tô bom. entrando lá. É o tempo que eu lembro aqui da pergunta. Eu coloquei aqui no grupo.